Olá! Chegando com uma atualização especial aqui para os alunos do Elencos Atualiza. Hoje o nosso papo é sobre as novidades mais quentes, é, e orientações cruciais em licitações e contratos, né? A ideia é decifrar o que realmente importa nessas mudanças recentes. Exatamente. Vamos começar com uma legislação nova, fresquinha, e depois a gente entra nos detalhes daquela análise do veto 46 de 2023, sabe? Aquele que mexeu bastante na lei de licitações. Isso. E logo depois, a gente traz orientações bem práticas da Procuradoria-Geral de Pernambuco e também os últimos entendimentos do TCU, claro. Vamos tentar organizar tudo para facilitar, né? Perfeito. Então vamos lá. Começando pelo decreto 12.516. Saiu agora dia 17 de junho de 2025. O que ele traz de novo, assim, no âmbito federal? Olha, basicamente, ele mexe em dois pontos importantes. Primeiro, ele estabelece uma exigência de um percentual mínimo de mão de obra. Hum, interessante. E o segundo ponto? O segundo é que ele permite usar o desenvolvimento de ações de equidade de gênero pela empresa como critério de desempate na licitação. Ah, que legal. Quer dizer, uma empresa que já tem políticas de equidade pode levar vantagem se empatar, né? Isso pode ser um estímulo interessante. Sem dúvida. É um incentivo para uma prática social importante e, claro, um fator a mais na competição. Agora, mudando de assunto, falando do veto 46, aquele de 2023, que alterou a Lei 14.770, principalmente na parte de convênios. O Congresso analisou, né? Sim. E como ficou? O que foi que o Congresso rejeitou do veto? Que regras voltaram a valer? Certo. Então, os vetos que foram rejeitados, ou seja, os trechos que voltam para a lei. Primeiro, a possibilidade de pagar convênios em parcela única, desde que, claro, tenha a documentação prévia que justifique isso. Aham, Segundo, a permissão para usar saldos que não foram utilizados e também os rendimentos financeiros como crédito para o próprio convênio. entendi. E terceiro, a obrigatoriedade de usar esses créditos extras, esses saldos e rendimentos, para ampliar as metas do convênio. Ok, então volta a ter mais flexibilidade no pagamento e no uso dos saldos, mas com essa contrapartida de ter que ampliar as metas. Faz sentido. E o que foi mantido como veto, que continua diferente? Foi mantido o veto que impedia aquela extensão da obrigatoriedade de licitar para convênios firmados entre entes federativos diferentes, tipo União com Estado ou Estado com município, sabe? E também com entidades sem fins lucrativos. Ah, certo. Então, para esses casos específicos, a regra geral continua sendo não exigir licitação. É isso. Exatamente. Mantém uma certa agilidade, né? Mas, claro, sempre tem a discussão sobre transparência nesses casos. Pois é. E ficou alguma coisa pendente? Algo que o Congresso ainda não decidiu? Sim, dois temas tiveram a discussão adiada. Quais? O primeiro é a definição de quais serviços, se tiverem valor estimado acima de 1,5 milhão de reais, exigiriam licitação pelo modo de disputa fechado. O texto original que foi vetado falava de limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos, mas ficou em aberto quais seriam exatamente. Hum. E o segundo ponto adiado é aquela limitação conjunta dos prazos para liquidação e pagamento em contratos administrativos. A ideia era fixar em 30 dias após o adimplemento da parcela. Entendi. São temas mais complexos. Talvez por isso adiaram. Bom, saindo um pouco do legislativo federal, vamos para a prática nos estados. A PGE de Pernambuco soltou orientações, né? Isso, a Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco. Duas orientações bem importantes. A primeira é sobre dispensa de licitação por valor. Certo. E o que ela diz? O ponto principal é que o cálculo do limite anual, aquele para ver se pode dispensar, deve considerar o somatório das despesas no exercício financeiro. Não são 12 meses corridos, é o ano fiscal mesmo. Ah, boa. Então a unidade gestora tem que olhar o ano de janeiro a dezembro, por exemplo. Exato. E tem mais. Para calcular esse limite, tem que somar todas as contratações de mesma natureza, ou seja, mesmo ramo de atividade, mesma classificação orçamentária, feitas por aquela unidade gestora naquele ano. Não importa se foi por licitação, dispensa ou inexigibilidade. Nossa, então tem que ter um controle bem amarrado para não estourar o limite somando tudo, né? O foco é evitar o fracionamento indevido. Exatamente esse é o ponto. E para contratos continuados, aqueles que duram mais de um ano,
Só entra no cálculo do limite anual o valor que vai ser pago naquele exercício financeiro específico. Ok, então cada ano tem seu próprio limite e seu próprio cálculo. Claríssimo. E a segunda orientação da PGEP? Foi uma revisão de entendimento sobre a contratação direta de instituições brasileiras para atividades de ensino, pesquisa, desenvolvimento, essas coisas. Mudou o quê? Antes, a PGEP entendia que a regra era fazer um chamamento público. Agora, eles revisaram e a regra passou a ser a contratação direta. Desde que, claro, muito bem justificada. Tem que mostrar a compatibilidade institucional, a expertise, a reputação da instituição escolhida. E o chamamento público? O chamamento agora é subsidiário, vira exceção, usado mais se houver dúvida na escolha ou para ampliar a pesquisa de preços, por exemplo. Interessante. Pode agilizar, mas exige uma justificativa bem robusta do gestor, né? Com certeza, a responsabilidade na justificativa aumenta. Tá bom. Agora, para fechar nosso bloco de conteúdo, vamos dar uma olhada nos destaques do Boletim 542 do TCU. O que temos de importante lá? Vamos lá. Primeiro ponto, consórcios. Veio no Acórdão 1170 de 2025. Se o edital da licitação, já na nova lei, não falar nada sobre consórcios, eles são permitidos. A regra geral é permitir. Ah, então para proibir tem que ter motivo. Exato. A administração precisa justificar expressamente no processo, no edital, por que está proibindo. Ok. Próximo ponto do TCU. Um bem crítico. Sanção de inidoneidade. Isso está no Acórdão 1181 de 2025. Situação. Uma empresa foi declarada inidônea pelo TCU. A decisão é final, já está registrada lá no SICAF. Certo. Essa empresa não pode assinar um contrato novo, mesmo que a ata de registro de preços já tivesse sido adjudicada para ela antes da sanção se tornar definitiva. Uau! Isso é muito impactante. Quer dizer que a checagem no SICAF tem que ser feita literalmente até o último segundo antes de assinar? Exatamente. O risco é grande, tanto para a administração quanto para a empresa. A verificação final é crucial. Com certeza. Que mais temos do TCU? Temos 2 pontos sobre contratos por resultado ou por nível de serviço, que vieram no mesmo acórdão, o 1189 de 2025. Primeiro, é irregular exigir que o salário pago na execução do contrato seja idêntico ao que foi proposto na planilha de custos da empresa. Ah, porque o pagamento é pelo resultado, não pelo custo exato da mão de obra que a empresa teve, né? Perfeito. O foco é o resultado entregue, o nível de serviço atingido. A planilha é uma referência, mas o pagamento é vinculado à performance. Entendi. E o segundo ponto desse acórdão sobre contratos por resultado? Nesses mesmos contratos por resultado ou desempenho, a administração não pode exigir que os trabalhadores da contratada tenham o vínculo exclusivamente seletista pela CLT. Ah, não pode exigir carteira assinada para todo mundo. Exato. Essa exigência de vínculo exclusivamente seletista só vale para os contratos de dedicação exclusiva de mão de obra. Nos de resultado, não. Uma distinção bem importante para a gestão desse tipo de contrato, certo? E, para finalizar o TCU... O último destaque é sobre licença sanitária em licitação hospitalar. Acórdão 2715 de 2025. Se a licitação é para serviço de higienização em hospital e a empresa contratada também vai fornecer os produtos de limpeza, Sim. o edital tem que exigir a autorização de funcionamento da Anvisa, a AF, e também o alvará sanitário estadual. É obrigatório. Ok, uma garantia de segurança e conformidade sanitária. Essencial em ambiente hospitalar. Sem dúvida. Ufa, foi bastante informação condensada, hein? Deixa eu tentar recapitular rapidinho. A gente passou pelo novo decreto federal, com a exigência de mão de obra feminina e o critério de desempate por equidade de gênero. Isso. Analisamos o que aconteceu com o veto 46, o que foi rejeitado pelo Congresso e voltou para a lei dos convênios, o que foi mantido como veto e o que ficou para discutir depois. Certo. Depois vimos as orientações da PGE de Pernambuco, como calcular o limite da dispensa por valor, considerando o ano fiscal e somando tudo, e a mudança na regra da contratação direta de instituições. Exato. A inversão da regra. E fechamos com o TCU, consórcios permitidos como regra,
o impacto gigante da sanção de inidoneidade, mesmo com ata adjudicada, as regras para salário e vínculo em contrato por resultado e a exigência das licenças sanitárias em licitação hospitalar. Perfeito. São muitos pontos, E né? todos eles impactam diretamente o dia a dia da gestão de licitações e contratos. Ficar atento é fundamental, com certeza. E sabe, fica aqui uma reflexão para a gente pensar. Considerando todas essas atualizações, esse novo jeito de calcular limite, as regras de convênio, as decisões do TCU sobre sanções, sobre pagamento por resultado, como será que isso pode redesenhar a estratégia de planejamento anual de contratações nas unidades gestoras? É algo para se pensar, né? Como navegar nesse cenário todo? É um desafio constante de adaptação e planejamento. Bom, agradecemos a atenção de todos os alunos do Elencos Atualiza e esperamos que essa análise ajude. Até a próxima. Até lá.